Vamos sair da classe média sofrida, onde você deu um depoimento absolutamente irrespondível, e vamos subir o morro. Vamos pra favela, meu irmão. Esse cara se fode pra caralho, principalmente, na minha opinião, de burro, no imposto sobre consumo. Tu sabe quanto paga um pré-pago numa ligação do povão? Não. De imposto? 40%. Caralho! Tá todo mundo, acho que todos os políticos conseguem concordar que o imposto sobre o consumo é o que fode o pobre. Todos os políticos? Só eu denuncio isso. Pô, mas é que não é óbvio? Mas é óbvio, e tem as boas práticas internacionais. O imposto sobre o consumo ele tem um defeito mortal, que é o seguinte: eu ganho 1 milhão e pago 25% vamos dizer... Imposto de renda? Na comida. Na comida. Ah, tá. Na comida, no restaurante. O cara ganha 1.000 e também paga. O cara ganha 1.000 e paga 25. Isso é de uma perversidade absoluta. Sim. Então a tributação moderna, e aí, de novo, dá para explicar. Em vez de mas por que os políticos preferem? Por quê? Porque, de novo, aposta na ignorância das pessoas. Então, quem é que sabia, quando eu acabei de falar aqui, que você não pré-pago, quando faz a ligação, 40% em número redondo? Eu não sabia. Ninguém sabe. E eu uso pré-pago, vou parar. Não, mas se for pro pós-pago é a mesma coisa. A mesma coisa? Pô, mas tu chegou em casa, tá cansado, tal, vai ligar o videogame, vai ligar a televisão, lá toma quase 40% de imposto na energia. A energia é absurda no Brasil, né? Tudo tributação indireta do consumo. Aí tu vai botar gasolina no teu carro, tributação do consumo. Aí quando tu vai pro imposto de renda ou o imposto sobre lucros e dividendos, então veja lá, tudo bem, uma empresa é um organismo muito importante para a comunidade. Nós precisamos aprender isso e dar valor a isso. Então uma empresa, no mundo inteiro, não tem esse nepotismo capitalista. A empresa é quase um pertencimento coletivo, não é socialismo, mas assim, o mundo inteiro protege as suas empresas. Os americanos, na fraude de 2008, mandaram um bocado de gente para a cadeia e salvaram as empresas. Só no Brasil destruíram as empresas todas a pretexto de que os caras que estavam lá cometeram corrupção. E aí mataram quem lá. Quem comete corrupção é pessoa jurídica, pessoa física. Pessoa jurídica não comete corrupção. Sim. Mas é que também ficou as empresas que tiraram na mão das pessoas, né? Isso, e que é o pior, né? Que é o pior, porque é a impunidade e destruir as empresas. Mas veja, no mundo inteiro, e você tem os padrões, o meu livro oferece isso, para a gente apostar na inteligência do povo. Vamos lá, OCDE, o que é a OCDE? É uma comunidade dos países mais ricos, mais civilizados, mais organizados, e eles começaram a tentar estabelecer uma espécie de padrão do bom moço internacional. Vamos conversar assim no mais simples. Então, como é que é a OCDE? Então, na média da OCDE, o imposto sobre consumo é 20%, 22%. No Brasil é 37%. Caralho. Então, assim, vamos explicar, nós vamos mudar o Brasil e nós não vamos peitar ninguém, não. Nós vamos levar o Brasil para as melhores práticas internacionais. Tão facinho de falar. Só que qual é a diferença? É quando eu fizer isso, eu vou ter que dizer de onde é que vem o dinheiro para eu tapar a conta. E aí eu vou dizer, então eu vou cobrar como a OCDE cobra sobre patrimônio. Patrimônio, que são as fortunas, heranças, não sei o quê. Imposto de renda. Eu vou cobrar uma média de 37%. Os ricos brasileiros pagam 6%. 6% é foda. Aí é difícil brigar com isso. Aí eles ficam sabendo. Opa, você tem um cabo aí dizendo que vai cobrar, passar de 6% para 35%. Eu já fiz. Quando fui ministro da Fazenda do Itamar, eu cobrei 35% e diminuí o imposto de renda da classe média. Hoje o camarada no Brasil ganha R$ 2.050, porque a tabela do imposto de renda também não está sendo atualizada corretamente, paga 15% de imposto. E um cara ganha R$ 1 milhão como executivo aqui na Faria Lima, paga. E ele fizesse um fenômeno chamado pejotização. Então o cara se transforma num MEI e paga 15%. Sim. Percebe? Então, trata-se de uma correlação de forças em que a gente ou aposta, e isso depois de 30 anos de governos ditos de esquerda ou assemelhados a. Vamos ser generosos com o nosso povo. 6 eleições presidenciais o povo nos deu a vitória. É verdade? 2 de Fernando Henrique, 2 de Lula, 2 de Dilma. Aí deu no que deu, foram experimentar o Satanás aí. Mas acho que a galera não gostou tanto do que eles experimentaram, viu? É isso, por quê? Porque foi um voto para negar, não foi um voto para afirmar. Exatamente. Então, assim, vamos lá, vamos votar nesse cara, o cara foi um puta de um deputado, o cara fez uns projetos aí. Não e tal, é verdade. O cara não fez nada. Murilo J. Silva mandou aqui. Salve, salve família. Salve Ciro. O suposto sardinha na lista da Odebrecht,
parece sentir um coronel no Ceará, inclusive com supostas agressões públicas, inventa que vai tirar todo mundo do SPC e que diz que a política econômica do Biden se assemelha com a sua. Ficou ofendidinho? Eu não. Tua. Essa veio pesada. Mas é muito leve para mim. Sardinha é o nome do Eliseu Padilha na lista da Odebrecht. E os filhos do Bolsonaro, bandidos que são, ladrões que são, inventaram, botaram nesses universos de fake news que era eu. Eu nunca respondi, aqui ó, cidadão. É Murilo. Nunca respondi por um mal feito na vida. Nunca. Nunca. Nem uma única vez na vida. Coronel, por quê? O Bolsonaro é capitão, terrorista e bandido. Eu sou coronel de quê? Quantas rádios eu tenho? Quantas TVs eu tenho? Qual é a melhor educação do Brasil? Ou isso é verdade que eu estou dizendo ou é mentira? Já viu o coronel apostar em educação, ô babaca? Gostei. Percebe? Esses bolsonaristas piraram. Então, para discutir comigo é outra coisa. Eu tirar o nome do SPC, a gente faz isso todo mês no Ceará. Deixa eu explicar. O motor mais importante para puxar o PIB brasileiro, que está há 10 anos parado, é o consumo das famílias. Aprende aí, ô mongoloide. Né? O consumo das famílias responde por 60% do puxar o PIB. O consumo das famílias vem de salário, emprego e crédito. Salário e emprego são os piores da história do Brasil com o Bolsonaro. Os piores da história do Brasil. Isso não são números. 14,8 milhões de brasileiros desempregados, 6 milhões de pessoas que estão desalentadas. Desistiram de procurar emprego. E a maior informalidade da história. O único lugar que é alcançável para restaurar o consumo das famílias é o crédito. E o crédito está colapsado. Não foi o Bolsonaro. O Bolsonaro está só piorando. Mas tem 63 milhões e 700 mil pessoas, o último número que eu peguei no SPC, eu estudo muito, com o nome negativado. Eu posso fazer uma política pública. Como? Eu pego esse cidadão, faço uma mediação para descontar os abusos que um consumidor desprotegido do Brasil tem diante das aberrações que esses canalhas que nos governam há 30 anos produziram. 5 bancos controlando 82% das transações financeiras. É uma estratégia de renegociação de dívida e você faz no agregado, porque você vai ter muita gente, você tem mais força. Aprendeu? Então é o seguinte, eu chamo o PROCON do Ceará, faz isso. Nós experimentamos. Então chama, chega, roda a fila. A gente chama, nós temos conseguido desconto de 90%. Mas se não quiser acreditar em mim, procura o leilão do Serasa. O Serasa, depois que eu estou falando, o Serasa está fazendo leilões em que o desconto chega a 90%. Por que o povo não se livra todo com esse desconto por cento? Porque os 10% inflados por juro, multa, correção monetária, taxa de permanência, abusos absolutamente criminosos que só no Brasil acontecem, o povo não tem os 10% para pagar. O que eu estou propondo? Que a Caixa Econômica e o Banco do Brasil financiem esses 10% com prazo compatível e com juro decente. É simples de fazer, muito fácil de fazer. Mas não é um problema a gente acabar com o sintoma sem acabar com o que causa ele, no sentido que... No projeto Nome Limpo, que eu apresentei com detalhes, eu propus que cada um sofresse um esforço de educação financeira. Para que as pessoas saíssem dali pelo menos com esse ganho de se planejar. Porque o que acontece no Brasil? A teoria econômica diz que se você encarecer o juro, você diminui a demanda e a inflação cai. Por quê? Porque a demanda é o dinheiro que você tem mais o crédito que você tem na praça. Então, se eu encarecer o crédito, as pessoas, teoricamente, nos livros de Chicago, que não conhecem o Brasil, não iriam fazer o crédito. Só que no Brasil descobriram, anos a fio de inflação e abuso de juros há 26 anos, os mais altos do mundo, né? Descobriram o quê? A Casa Bahia, não sei quem, que são bancos. Eles descobriram que a população quer ter a geladeira e não pode comprar. Então, o que ele faz? Ele vende 2 ou 3 geladeiras e entrega uma, o resto é juro. Aí a população faz o quê? Se a prestação cabe no meu bolso, no fluxo, pouco me importa que eu vou ter 20 vezes para pagar, porque no fluxo eu só vou ter geladeira se eu pagar. Uhum. E aí ele compra um micro-ondas por 500, 600. Isso tudo eu estudei muito. Não sou o Bolsonaro, não, que é um babaca analfabeto, completamente. E não é porque eu sou dono da verdade, é porque eu me cerco de gente competente, ao contrário deles que só se cercam de bandido. Só se cerca de bandido. Vamos conversar sobre corrupção no governo Bolsonaro?
Eu tenho aqui algumas histórias que não saem na imprensa. Manda Por aí. mim, manda aí. Tá, mas vamos lá, como é que funciona? Então o camarada compra um Olha a micro-ondas, cara dela aí, compra um micro-ondas que vale R$600, aí compra isso em 24 meses. Para ser 24 meses, quanto é o juro do crédito pessoal no Brasil? 200%. Então eu na verdade, estou vendendo um micro-ondas e cobrando 3. ó. É. Aí o cara pega a prestação. R$50, 35, R$45 Ele não que pode cabe ficar no sem bolso. geladeira. Isso. Aí vai chegar ali pelas tantas, perdeu o emprego. Aí não deu conta de pagar. Aí o que a Casa Bahia faz? A financeira, que a Casa Bahia já descontou com ela o negócio, a financeira mete juro, multa, taxa de permanência. E aquilo, a dívida de R$600, o cara pagou 200, virou 1.500. Se não consertar isso, não tem saída. O PIB não cresce. 60% de que puxa o crédito. A propósito, ô idiota, o Bolsonaro mandou a Caixa Econômica fazer o que eu propus. É. Ah, é? Ó, que bom. Só que é muito pequeno, mas tá mandando fazer. Só pro babaca aí ficar sabendo que é muito mais bobo do que supõe. Ou então... Bolsonarista comigo é no pescoção, não tem conversa. Ó, vou perguntar essa aqui olhando pra ela. O que tem de corrupção aí, cara? que Braçada. pode falar? Corrupção de braçada. Anota aí, como é o nome do Murilo? Murilo. Murilo, teu presidente é bandido, é ladrão, chefe de quadrilha. Vamos lá. Número 1. O Bolsonaro mandou vender 3 bilhões de reais da carteira de ativos do Banco do Brasil para o BTG, um banco particular, por 370 milhões, sem licitação. Caralho. Assim como eu acabei de dizer. O Banco do Brasil foi fundado por Dom João VI, nunca fez essa operação desde então. O Banco do Brasil tem uma subsidiária encarregada de recuperar créditos de liquidação fora do prazo e tal. Existe a empresa para isso. O Bolsonaro, a primeira vez na história, desde Dom João VI, pegou 3 bilhões de reais de cheque pré-datado, promissória e tal, e entregou para o BTG por 370 milhões de reais. Não sei se foi por que não foi 200, nem por que não foi 500. Ninguém sabe, nem quer saber. E eu denunciei e o procurador do procurador do Tribunal de Contas fez a representação, está sendo examinada. E o Bolsonaro tirou o cara, presidente do Banco do Brasil. Mas a negociata está feita. O Bolsonaro vendeu a BR Distribuidora subfaturada escandalosamente. Vendeu o controle sem valorar o controle. Pegou o preço das ações, é tudo negociata de 4.0. De gente que entende o mercado e sabe os buracos da lei brasileira, mas isso aqui tudo é corrupção grossa. Quando você vende ações de uma empresa, elas têm um preço de varejo na Bolsa. Então a ação do Banco do Brasil hoje está valendo R$ 28,30, caiu 1%, subiu 2% e tal. Quando você vende o controle, essas ações têm que ir para um leilão, porque elas têm um sobrevalor muito grande, porque você não está mais vendendo o varejo, você está vendendo o controle da empresa. A partir daí você fica com o avião da empresa, você fica com os fringe benefits da empresa, que são pagamento de mordomia, o valor dos salários dos executivos, o prolabore, você muda o controle. Então, toda a operação que vende o controle, o valor das ações é outro, muito maior do que o valor da ação do dia a dia. O Bolsonaro vendeu as ações da BR Distribuidora com o controle pelo preço do varejo. Caralho. Eu denunciei, ele demitiu o presidente da Petrobras, mas tem mais um. Caralho, cara. A Petrobras é uma empresa de gás, óleo e gasolina. Confere? O meio de transporte mais eficiente para gasolina, gás e óleo é oleoduto, gasoduto, tubos. Então aquilo é um meio de transporte. Então a Petrobras tem uma refinaria em Cubatão e tem a distribuição da gasolina em São Paulo. Em vez de ficar um monte de caminhão subindo a coisa, ela fez um oleoduto. Tá certo? Só quem usa é ela, porque o gasoduto sai da porta da refinaria dela para a distribuição dela aqui. Pois bem, venderam os oleodutos, os gasodutos, por um valor que é equivalente ao aluguel desses mesmos gasodutos que ela deu para quem comprou de 3 anos. Caralho. Roubalheira de braçada, tu entendeu? Vou repetir, Igor. Essa é complicada, cara. Não é entendi, assim, não. é assim. A Petrobras tem um gasoduto, um oleoduto. Ela vendeu esse oleoduto por R$300. Tá. Tá certo? E para tu que comprou, ela deu um contrato, take or pay, de R$300 por 3 anos. Ué? Então, quem pagou
quem pagou o dinheiro para a empresa particular, que ninguém sabe quem é, nem por que preço foi esse, simplesmente pagou com o dinheiro que a Petrobras pagou para ela de 3 anos de aluguel. E daqui para frente é dela para sempre. Que doideira, Caralho, cara. eu quero um negócio desse. Quem que não quer? Porque com um ativo desse, com um recebível desse, você converte imediatamente em qualquer banco. Se eu tenho um contrato da Petrobras dizendo que 3 anos de aluguel estão garantidos, eu pego esse contrato e liquido num banco. Qualquer banco me empresta esse dinheiro e eu pago. Ou seja, tu e eu podíamos ter comprado esse gasoduto. Demos molinho aí. Molinho. Tô dizendo A gente não era amigo do Bolsonaro. Mas pô. tem mais outra. Tem mais Manda, outra. manda, Bolsonaro, quero saber. pessoa física, ele cidadão Bolsonaro, reuniu Paulo Guedes e 3 generais na sua sala de 17 e 30 minutos do dia tal, porque isso está na agenda. 17 minutos depois dessa reunião, uma aposta completamente fora de qualquer padrão, porque você tem o padrão. Eu fui ministro da Fazenda e a CVM tem esses padrões. Então é o seguinte, operação futura de compra e venda da Petrobras, vamos lá, que foi o caso. 42 mil operações há 2 anos, em média. Nesse dia, 17 minutos depois da reunião do Bolsonaro com Paulo Guedes e 3 generais, dentro do Palácio do Alvorada, do Planalto, Desculpa. aquela média de operações, eu não tenho os números exatos, mas deu 1.200. Alguém apostando com 160 mil reais que as ações da Petrobras no dia seguinte iam cair 20%. Ela só subia. E o cara apostou que ia cair 20%. Aí o Bolsonaro sai da coisa e anuncia que vai demitir o presidente da Petrobras e a ação cai 20%. Aí o cara que botou 160 mil reais, o seu nome da corretora, não lembro agora, mas é fácil, ganhou 18 milhões de reais. Quem fez essa operação? A roubalheira, meu irmão, é de braçada. Isso é informação privilegiada, né? E vocês vão divulgar porque a grande mídia não divulga. Cara, eu não sabia disso. Eu acho isso absurdo. Que Eu bom já que você disse falou, isso para mano. muita gente. Isso aqui tudo é o seguinte, ou isso é verdade ou eu tenho que ser processado, concorda? Concordo. Se tu tá falando e não quer ser processado, deve ser verdade. Eu sei que é verdade. Pô. Eu acredito que é verdade. Tô te acredito, falando, não o tenho Bolsonaro dúvida, não. pessoalmente mandou o exército comprar e eu tenho os números, também tem uma representação no Tribunal de Contas. O lance da Lucas cloroquina. Furtado é o procurador. 700% de superfaturamento. Todo mundo vai ver isso na CPI agora. Isso aí é corrupção. Esse Flávio Bolsonaro comprou uma mansão de 6 milhões de reais agora em Brasília. Na Brasília, tu conhece o plano piloto? Não. Aí tem um lago e o avião. Aham. E na ponta do avião tem um lago, que é o lago. Esse lago é artificial e tem as mansões do Lago Sul. Só coisa de 6 milhões de reais. 6 milhões de reais é muito dinheiro na Califórnia, tá certo? Sim. Ele comprou essa mansão e registrou a operação, esperando que ninguém visse, num cartório que fica a 80 quilômetros do cartório da região. Esse Flávio Bolsonaro. Mas ele é muito urso. Ele achou que ninguém ia descobrir, né? Mas foi descoberto e o que aconteceu? Nada. Nada. Porra, eu fico pensando que... Esse é o cara que se elegeu denunciando a roubalheira do PT. É. E que ia moralizar o Brasil, que ainda tem babaca desse tipo fanático aí, mentindo, porque ele diz, esse cara deve ser uma pessoa boa, deve ser uma pessoa boa. Ele acredita mesmo, porque os Flávio Bolsonaro, esses bandidos, filhos dele, tem esse gabinete de ódio e vão inventando. Eles inventaram outra, que eu tinha uma empresa de carro-pipa. Eu nunca tive empresa na minha vida. É fácil para mim, porque eu não quero saber de empresa. Meu negócio é a política, não quero saber. Portanto, eu não posso ter patrimônio, não tenho nada, zero. Tenho minha casa, meu carro e pronto. E com declaração de bens ali bem arrumadinha. Bolsonaro tem 15 milhões de reais de patrimônio imobiliário, tendo sido um capitão do Exército e um político. Não condiz, né? Não condiz. Enfim, vocês que estão dizendo. Supondo aqui, fazer um exercício mental. Você ganhou ano que vem, caso você venha se candidatar como presidente mesmo, você ganhou. Qual que seria o seu plano de guerra aí? Porque vai ser uma guerra, se você quiser mudar o sistema de verdade, porque o sistema não vai querer mudar. E foi isso que iludiu muita gente no voto com o Bolsonaro. Claro. Porque ele disse que ia bater de frente. Ele ia pra guerra, caralho, mas aí colocou o Aras, tá ligado? Não foi pra guerra, tá ligado? Não, pelo contrário, se vendeu pro Centrão. Sim, ele falou pro cavalo de Troia, falou, vem cá, entra aí, entra todos os cavalos que derem. Então veja, essa é a pergunta. Então o que eu estou tentando fazer com vocês hoje aqui à noite?
A gente podia estar conversando de coisas mais agradáveis, não é? Pra mim é super agradável. Não, eu tô falando, mas eu tô tentando dizer, olha, aqui tem que dizer de onde vem o dinheiro, quanto custa, e tô cutucando que a herança não paga e tal, por quê? Eu tô baixando a bola do cidadão que está prestando atenção em mim, que é a primeira providência da guerra contra o sistema é você não mentir. Então a eleição, a relação do candidato com o povo é telegráfico, o discurso é curto, é breve, é simbólico, é emocional, mas isso não pode levar ao ponto, como tem acontecido no Brasil, de eu despolitizar de tal forma que o cara acredita que eu sou o salvador da pátria. Sabe qual é o resultado? Eu sou um mentiroso e no dia seguinte ele vai tirar o apoio de mim no primeiro dia. O sistema vem para comer meu fígado e as pessoas que me deram poder vão estar se sentindo traídas porque eu menti. Tá aí o Bolsonaro. Exatamente. Só não caiu ainda porque comprou o Centrão e está garantindo a custa de bilhões de reais, saiu hoje na Folha, 20 bilhões de reais de orçamento paralelo, clandestino, que é simplesmente 2/3 de tudo que está sendo gasto no Brasil. Estão sendo distribuídos pelos deputados desse tipo de coisa, roubando um terço, a metade. Tratoraço, quer comprar trator por aí afora, quando a grande questão é socorro emergencial, vacina, sabe? Crédito para microempresas sobreviver à pandemia. 20 bilhões estão sendo gastos comprando trator superfaturado para distribuir para prefeito no interior e tal. É tipo um mensalão onde o Exatamente o Bolsonaro a mesma coisa. não tem como se fuder, porque o ônus de se fuder foi em quem fraudou a licitação de trator. Pronto. Mas o Bolsonaro sabia que esse tanto de verba seria usado para isso. Tá sabendo porque ele era desse baixo clero. É tudo coleguinha dele. Pode crer. Tudo coleguinha dele, 28 anos. Eu fui contemporâneo dele. Então veja, então, primeira providência para enfrentar o sistema. Moderar a promessa e apostar na inteligência do povo. Repartir o tamanho da dificuldade e anunciar o que vai fazer. Essa é a segunda etapa. O que eu vou fazer? Toda tragédia tem um lado bom. Isso é da sabedoria popular. Em toda tragédia, em toda coisa ruim, tem um lado bom. Qual é a tragédia brasileira? A quebradeira geral atingiu o coração do Pacto Federativo. Opa, que diabo é isso? É assim. Opa, gostei dessa, vai lá. União Federal, estados e municípios. Então, por exemplo, na saúde, o município faz a atenção básica, o estado faz a atenção hospitalar, e a União faz o financiamento, o regramento, etc., a imunização, blá, blá, blá. Então, esse Pacto Federativo brasileiro está um caos. Tem 23 estados brasileiros dos 27 quebrados. Quebrado significa aí a saúde que não está funcionando, a educação que não está... Está aqui em São Paulo, greve de 120 dias de professor, o Ceará paga um salário maior do que o professor de São Paulo. O que não quer dizer que é o salário que os professores merecem. Por favor, não me entendam mal, mas nós pagamos, sendo o estado mais pobre, mais do que São Paulo. São Paulo faz 8 anos que não dá reajuste aos policiais militares. E por isso está aqui com a água no pescoço para quebrar. O Rio já quebrou, Minas Gerais já quebrou, Rio Grande do Sul já quebrou, Rio Grande do Norte já quebrou e por aí 23 estados. Então esse é o tamanho da tragédia. Aqui está a semente da virada. Qual é? Eu, em vez de negociar com os deputados em Brasília, trancado em gabinete sem o povo assistir, eu entre a eleição e a posse descanso 2 dias, né? E vou trocar um redesenho do Pacto Federativo. Vou restaurar, na prática, concretamente, vou restaurar a condição dos municípios e dos estados poderem investir e qualificar, que estão estrangulados por conta de uma coisa que eles não sabiam como manejar, dívida. Aí eu já calculei, de novo, vamos lá. Chato pra cacete, mas você está me perguntando como. Porra, não tem nada de chato nisso, E é detalhe. E eu vou insultar os candidatos que vão para dizer, não vai nenhum passar na lambança. E eu vou, e aí, como é que vai fazer? Aqui eu vou propor isso aqui, ó. Vou aumentar o tributo sobre heranças para 29%. A alíquota do imposto de renda para os grandes vai ser 35%. Eu vou arrecadar 70 bilhões cortando 20% das renúncias fiscais que vocês entregaram aí, de gente que não devolve nada para o Estado, nem para a população, nem nada. E 300, você acertou, 10 Bolsa Família. Eu vou cortar 30%, ou 25%, ou 20%, vamos lá. Por que não cortar tudo disso? Porque muitas vezes é um incentivo para gerar um emprego. Quando tem correspondência, por exemplo. Eu sei muito disso porque o Ceará tem, por exemplo, é sede da Grendene. A Grendene é uma empresa de calçados que transformou o Ceará no principal exportador de calçados do Brasil. O Ceará não é sede da matéria-prima, que os calçados da Grendene, por regra, são petroquímica. O Ceará não tem uma gota. E não é sede do mercado consumidor. Então é produzido lá, mas vendido fora. E a matéria-prima vem de fora. Como é que ele vai lá para o Sobral, minha cidade?
Eles empregam 30 mil conterrâneos meus. Porra, gente pra caralho. Muita gente. Então como é que eles foram fazer o que lá? Eu tenho que compensar que lá não é a matéria-prima e tenho que compensar que lá não é a sede, porque eles vão gastar mais com frete para trazer a matéria-prima, com frete para levar a matéria. E eu tenho a ferramenta da renúncia fiscal como um mecanismo de fazer. Mas tem uma correspondência. O cearense sabe que esse imposto aí foi trocado por emprego. Entendi. Percebe? Aí você, qual é a cidade que tem o melhor IDEB do Brasil, melhor educação pública do Brasil? Tchan, 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 vai no Google, Sobral. Por quê? Porque a grana da Grendene, do Estado, eu dispensei, mas a do município eu não dispensei. Aí Sobral tem dinheiro para fazer uma escola pública modelo. Entendi. E ganha prêmios internacionais e tal. Que isso eu escuto várias vezes de outras pessoas. Pode perguntar que, independente. Que nem gostam muito de tu e eles... Não sou eu, sou eu. São os professores, são os estudantes, são sabe, eu apenas tenho orgulho de ter preparado esse ambiente político, de ter influído no desenho do projeto. E eu sou o cara que vai na frente, eu sou o brigão, eu tenho uma aresta para todo lado, sabe? Eu chamo o Michel Temer de ladrão, ele me processa, eu chamo o Eunício Oliveira de ladrão, ele me processa, eu chamo o Eduardo Cunha de ladrão, ele me processa. Eu não estou defendendo nada para mim. É só perguntar, mas, bom, por que eu chamei o Eduardo Cunha de ladrão? O que é que eu tenho com isso? O Eduardo Cunha é deputado do Rio de Janeiro. Chamei porque ele é ladrão, ele está roubando dinheiro do povo. E assim, é o meu jeito de ser. E eu, para fazer isso, eu não tenho rabo de palha. 40 anos, nunca fui processado, nunca respondi por nada, nem o mal feito, nem para ser absolvido. Nada mais é do que a minha obrigação. Mas voltando, então, eu pego o Pacto Federativo, chamo os governadores, não interessa se são do meu partido ou não. Essa é a chave. E eu vou dizer para eles, eu vou restaurar a condição do Rio Grande do Sul de voltar a investir. Vou restaurar a condição de São Paulo. Como? 600 bilhões é a dívida de vocês, tudinho comigo, governo federal. 80% disso é São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul. 4 estados. 8 vezes 6, 14. Então, assim, 400, não, como é? 6 vezes 8, 48. 480 dos 600 bilhões são 4 estados, que tem já uma boa parte da maioria do Congresso brasileiro. Os outros são só 200, que tem mais da metade do Congresso. Então, eu vou chamar os outros para começar, que são os mais pobres, os menores, os pequenos. Vou dizer, vamos lá, vamos mudar o Brasil? Vamos, está aqui, eu reestruturo a dívida, não vou dispensar, vou reestruturar a dívida. Vocês iam pagar para mim R$1 bilhão esse ano, vamos pagar só 100 milhões. Os 900 milhões vocês vão investir dentro de um projeto que nós vamos discutir a prioridade. A prioridade para mim é educação. Mas eu topo se você quiser fazer saúde. Mas eu não topo se você quiser fazer fonte luminosa. Aí eu não topo. É uma coisa de planejamento partilhado. Eu não vou impor, mas vou dar uma linha de prioridade para ter coerência. Saneamento básico, topo. Moradia popular, topo também. Por quê? Porque eu resolvo quatro assuntos de uma só cajadada. O emprego. E resolvo o problema de saúde, né? Do saneamento básico na porta do cidadão, do aluguel, do papel da casa, das periferias todas. Ninguém tem o papel da casa, não pode ser cidadão, não pode tomar um empréstimo, não pode dar garantia. Tudo isso coisa que eu já fiz. Funciona, né? Funciona para valer. Né? Eu digo, eu quero ter uma chance porque eu sou treinado. Eu estou me apresentando, por favor, não pense que é autoelogio, não, mas né, o cara tem que se exibir um pouquinho. Mas esses 900 milhões aí... Aí pronto, aí vira o quê? Vira uma dívida do Estado com outro prazo. Ele vai continuar devendo, só que com outro prazo. E esse milhão agora, em vez de ir para a União Federal, vai ficar com ele. E não vai fazer uma falta imediata para a União? Vai. Aí eu tenho que dizer como é que eu vou resolver o problema da falta para a União. Aí o que eu vou fazer? Pego 300 bilhões, 340 bilhões, 330 bilhões de renúncia fiscal, corto 25%. Aí eu pego o tributo sobre heranças, que é de 4%, eu vou fazer uma escala, eu pego o ITR, vou falar baixinho aqui para eles não ficarem muito zangados comigo. Sabe o que é o ITR? Não. Imposto Territorial Rural, que é o IPTU do campo. Tá. Pois bem, o Brasilzão, fazenda brasileira, a grande fazenda do mundo, do agronegócio, que lucra loucamente, recolhe de imposto territorial rural menos do que a cidade de São Paulo recorre de IPTU. Porra. É assim. Então esses caras não vão dizer, olha, o cara agora vai querer cobrar imposto, cara. Eu estava descendo hoje de Campos do Jordão, ali pertinho de Pindamonhangaba, onde eu nasci, Taubaté e tal, não sei o que, e tal, o gado ali. Onde é que já se viu criação extensiva de gado dentro da cidade? Sabe, dentro da cidade é para você ter uma estrutura de produção de coisa de valor agregado alto que se distribui ali, que é verdura, é cenoura, é beterraba, percebe? Só é assim porque... E é o que eu pretendo fazer? Não vai ser o governo federal, vai ser para os municípios. Então vai ser, a ITR vai mudar,
E agora quem faz a planta de valores de São Paulo, da cidade de São Paulo, ou de Pindamonhangaba, ou de Taubaté, vai fazer a planta de valores da base rural. Simples assim. Hoje é algo federal. Federal, que não faz nada. Isso depois de 30 anos de governo de esquerda. Isso é um negócio de doido. A mentira da goela, a mistificação, a empulhação no Brasil é um ponto político. Então vamos lá. Depois você tem a tributação sobre o imposto de renda das pessoas jurídicas e físicas no lucros e dividendos. Isso é o seguinte, se a empresa faturar e reinvestir, isso é muito bom para a comunidade. Sim. Muito bom para a comunidade, então não tem que ter imposto. Mas se o dono, pessoa física, tira da empresa esse lucro e dividendo, é ou não é razoável que ele pague imposto de renda? É razoável e O mundo outros países... inteiro. Não, o mundo inteiro, para não dizer o mundo inteiro, só o Brasil e a Estônia não cobram. A Estônia é um pequeno país do leste da Europa. E de tanto eu falar aqui, está repercutindo lá. E o debate abriu no Congresso da Estônia para resolver. Sério? Sério. Só que eu já cobrei esse imposto aqui, Monark. Eu já cobrei. Eu era ministro da Fazenda do Itamar, eu cobrei. Aí, de repente, a dita esquerda de Goela revogou e nunca mais. E eu outro dia estava num coisa com o presidente de um grande banco, fica quase devassada a privacidade do cara, porque só são três. Eu estava conversando com ele, desculpa, eu não sou inimigo de ninguém, pelo contrário, vai ver o que eu fiz de estimular empresas no Ceará. Eu chamo o Ceará porque é um lugar onde as pessoas podem conferir. Esse cara é tão bom assim, é um mentiroso, é mais um picareta, é mais um demagogo. Eu acho que todo mundo devia ser desconfiado da população, do político. E procurar. Hoje tem o Google, cara. Hoje é bem mais fácil. Na minha época não tinha Google, você imagina. Então, hoje tem o Google. O cara disse que a escola do Ceará agora tem cota para rico. Sabia? Cota para rico? Cota para rico. Então, como é que é? Uma cota ao contrário? É, uma cota ao contrário. Por quê? Porque nós começamos a escola de tempo integral, profissionalizante, com aquele estágio remunerado, profissões altissimamente modernas e tal. E como a gente não podia fazer para todo mundo ao mesmo tempo, começamos a dar uma prioridade, que é a nossa lógica. É o seguinte, só pode entrar nessa escola, que é um prédio espetacular, e tem tela de cristal líquido em algumas, e tem laboratório de ponta, e tem tudo. Uma escola, se procurar a melhor escola de São Paulo, e compara. Vai no Google, quem estiver desconfiando. Né? No sertão do Ceará, então nos lugares mais pobres, nós metemos lá e com a condição, só pode entrar nela quem vem da escola pública. Que era uma forma de dar prioridade ao pobre. Ah, legal. Aí o Ministério Público foi dizer, isso está errado, é inconstitucional. A escola pública tem que ser de acesso a todos. Aí nós ficamos ali e tal, tá bom. Mas vamos dar prioridade para os pobres? Vamos. Então vamos fazer um termo de ajuste de conduta, que é um TAC, feito com o Ministério Público, e deu uma cota para rico. Quanto que é a cota de rico? 20%. Entendi. Ah, legal. Porra, eu acho isso incrível, porque se a gente for falar do ensino superior no Brasil... É um desastre, dá vontade de chorar. A maioria dos caras que estudam nas melhores universidades públicas são ricos, né? E a maioria dos que estão inadimplentes com fiéis são os pobres. Mas e aí, a gente tava naquele negócio do, tipo, chegou lá a guerra... Pronto, aí estava fazendo as propostas. Federativo. Então, mas eu troco o Pacto Federativo, eu vou construir uma mediação de atacado para substituir esse varejo corrupto. Uhum. Em que você se acerta com o bandido, para o bandido não... De forma bandida, para o bandido não perseguir tua bandidagem. Isso é um negócio que não deu certo. Sim. Por quê? Eu tenho muita experiência. Deu certo, eles estavam todos com a Dilma. A Dilma caiu. Deu certo, eles estavam todos com o Collor. O Collor caiu. Deu certo com o Lula, que estavam todos com o Lula. Ou o senhor Roberto Jefferson teve o Correio. O Valdemar Costa Neto estava no DENIT. O Renan Calheiros estava na própria Petrobras, o Sérgio Machado na Petrobras, o Eduardo Cunha, o Lula deu Furnas, o Gedel daqueles 51 milhões. Entra no Google aí, irmão. 51 milhões de reais. Salvador, apartamento, Gedel Vieira Lima. O Lula deu o Ministério da Integração e a Dilma deu a vice-presidente da Caixa Econômica. Deu certo, o Lula foi bater na cadeia, porra. Esse é o caminho certo do fracasso. Com certeza. Nem funciona para o país, que está aí em Pandarecos, e nem funciona para os caras. O que vai funcionar é outro caminho. O Itamar funcionou. Eu fui ministro do Itamar. Não teve um escândalo. Eu fui governador, não tive um escândalo. E os que eu tive, eu fiz o quê? Afastei o cara, mandei apurar. Num caso, o cara era culpado, problema do delegado de polícia. No outro, era ele inocente, voltou e disse, olha, ele foi agredido. A política tem muita calúnia e tal. Sim. Então, veja, consertar o Pacto Federativo em troca de uma refundação do Pacto Constitucional Brasileiro, da reforma do país. São 3 assuntos. O financiamento, que é a questão fiscal, a reforma política, né, e a questão da Previdência. Percebe? Então,
Trata-se de uma correlação de forças em que a gente ou aposta, e isso depois de 30 anos de governos ditos de esquerda ou assemelhados a. Vamos ser generosos com o nosso povo. 6 eleições presidenciais o povo nos deu a vitória. É verdade? 2 de Fernando Henrique, 2 de Lula, 2 de Dilma. Aí deu no que deu, foram experimentar o Satanás aí. Mas acho que a galera não gostou tanto não, do que eles experimentaram. Viu? É isso. Por quê? Porque foi um voto para negar, não foi um voto para afirmar. Exatamente. Então, assim, vamos lá, vamos votar nesse cara. O cara foi um puta de um deputado, o cara fez uns projetos aí Não e é tal. verdade. O cara não fez nada, cara. Tinha 30 anos. E aí pega a lambança, a mistura de ladroeira do PT, mais a crise econômica mais grave da história que o PT produziu, mais a imprudência política de botar o Michel Temer na linha de fazer conciliação com o Renan Calheiros, com não sei o quê, fazer um impeachment, virou um negócio que era uma crise econômica em que eu tinha acreditado que eu ia para o céu, porque o crédito melhorou para cacete com Lula, e eu votei na candidata que eu não sabia nem quem era, porque o Lula pediu, eu votei, aí quebrei, perdi o emprego, estou com 70 milhões de pessoas em número redondo com o nome no SPC. 70 milhões. 70 milhões de pessoas no SPC. Gente, é quase metade do país. Da população adulta para o trabalho é isso. Mas só que tem 6 milhões de jovens no FIES. A esquerdismo brasileira, eu pego dinheiro do cofre do governo, em vez de abrir uma escola pública, gratuita, de qualidade para o filho do pobre, eu pego esse dinheiro, entrego para o empresário de educação privada e deixo o garoto endividado. O empresário criou, no Brasil, durante o governo do Lula, criou-se o maior conglomerado de educação privada do mundo. Não é nem na Alemanha, nem na Itália, nem nos Estados Unidos, é no Brasil. Tudo com dinheiro público. E o garoto não tem como emprego, sabe, no Brasil, de cada 100 garotos de 18 a 25 anos, 32 estão desempregados. Não tem como pagar. Aí estão com o nome sujo no SPC no começo da vida. Logo de cara, primeira coisa. Para começar, então veja. Isso aconteceu muito nos Estados Unidos também, né? Muito, muito, muito gravemente. Porque nós estamos... A gente está copiando eles. Nós estamos imitando os americanos nas piores coisas. É porque provavelmente isso aí era um... A política antidroga foi uma cópia estúpida da política americana feita pela esquerda brasileira, se a gente acreditar que o PT é de esquerda. Tem isso. Eu não acredito nisso muito. Nem não, eu. Porque eles não foram o próprio PT, a Dilma, que deu isenção de impostos para as maiores empresas do Brasil no... 324 bilhões com B de bola por ano de dispensa de imposto. Olha o de quanto barão, de dinheiro rico. Isso aí dava para você Por fazer... ano. Dá para fazer uma 10 farra de Bolsas educação, Famílias. de creche. Dá para fazer 10 Bolsas Famílias. Num ano. Então... Caralho, o Monark tava certo nos dados. Caralho! Caralho, essa daí foi foda. Sempre tem uma primeira vez, né? Custa mais ou menos 32 bilhões de reais, ela melhorada agora, né? O Kelcha Alegre manda aqui, salve, salve família. Ciro, votei no Bolsonaro em 2018 e me arrependo, porém não cometerei o mesmo erro em 22. E pesquisei e vi que você tem um projeto bom e que as fakes de que você inventa números é tudo uma mentira. Eu quero dizer que eu fui atrás aí das paradas que tem aí nos rodapé das páginas e pelo menos os que eu vi lá era real mesmo. É real mesmo, essa parada aí mesmo. É porque os caras falam que o Ciro Gomes, mas Ciro eu Gomeseia os nomes. Eu penso. Você vê se eu paro aqui, eu estou pensando, estou à vontade. Vamos ter uma conversa, esqueci que tem câmera e tal, não sei quando ver essa conversa. Então, estou conversando porque eu amo o Brasil, eu estudo muito, mas assim, a precisão dos números, são 600 pessoas que trabalham comigo. Porra. O melhor do pensamento acadêmico brasileiro. Meu irmão, muito obrigado. Olha, não tem culpa nenhuma você. 58 milhões de brasileiros foram enganados pelo Bolsonaro. E a razão da enganação foi a tragédia econômica e a corrupção do PT. Então, estamos juntos. Né? Eu respeito o povo brasileiro. Eu cumprimentei o Bolsonaro quando ele ganhou a eleição. Eu cumprimentei, desejei boa sorte, como eu faço com meus adversários e tal. E disse, olha, eu recebi quase 14 milhões de votos, vou para a oposição. Vou cobrar, vou vigiar, que é o que eu estou procurando fazer. Eu passei do limite da minha exasperação com o Bolsonaro, porque ele está matando o Brasil, está liquidando o nosso povo, está liquidando a nossa nação. O cara abriu unilateralmente de exigência de visto para os americanos entrar no Brasil. E o chinês, né? O chinês nunca teve problema, mas o americano não pode entrar no Brasil. Agora um cara que quer ir para a Disneylândia no Brasil, entra na fila e vai ter visto agora em 2023. Percebe? Como é? Brasil acima de tudo, Deus acima de não sei o que. Isso é um picareta, um enganador. Então, nenhuma culpa de quem se foi enganado. O povo foi vítima
de um traidor, mais um mentiroso da política, que infelizmente está assim deles. Agora, os números, volto a dizer, é tudo checado e rechecado. Eu falando, não, posso errar. E, eventualmente, eu erro. Tá certo? Isso aqui é um livro, isso aqui é um documento. Mas então, o Bolsonaro vendeu a carteira de crédito do Banco do Brasil de 3 bilhões de reais por 370. Aí o cara diz, não, foi só 362. Pode ser. Vai tomar no cu. Mas é isso. O que importa tá ali ainda, né? Mas é o que eu estou dizendo. Mas aí o bolsonarista faz isso. Para ver se eles... Cadê a resposta? É verdade ou não é verdade? Como é o nome do cidadão? Aí, cidadão, é verdade ou não é verdade? Venderam para o BTG esse G aí é Guedes. Foi fundador desse banco aí. Pode crer. Bom, ele continua aqui, ó. Você tem um projeto bom? Vou botar um colíriozinho aqui Manda no... ver. Tá bom, cara. Vai sair da cena? Pode sair, não tem problema. Pode, não. cara, você pode fazer o que você Então quiser. vai aí. perguntando aí que eu vejo. Tá. Você tem um projeto bom e que as fakes que você inventa números é tudo uma mentira. Porém, tive que ir atrás pra saber. Como fazer pra que outros entendam isso sem esforço? Tem que... Como é? É porque ele pergunta aqui como é que faz pra que as pessoas entendam que tu não fica inventando número. Eu tô propondo o tempo inteiro que as pessoas vão no Google. Vai no Google, pô. Assim, quando o cara tá falando, já tem uma hora que a gente tá conversando aqui? Porra! Já tem. Como assim Então, já tem veja. uma hora? Eu não sou uma máquina, então eventualmente eu erro números. Quase 4 horas. Eventualmente eu erro números, mas neste livro não tem nenhum número errado. E a questão básica é a seguinte, vou dizer de novo. O Brasil tem a pior década em matéria de desenvolvimento econômico dos últimos 120 anos. 120 anos. O Brasil cresceu 2% em 10 anos. Não é 2% em média, não. 2% em 10 anos. O que aproxima a média de zero. Aí eu digo assim, o Brasil cresceu 0 em 10 anos. Aí um picareta deles diz, o Brasil cresceu 2% em 10 anos. Então eu tenho a precisão. Eu teria vergonha de falar essa porra. Mas eles não têm, não. Eles não têm vergonha nenhuma, porque é um bando de mentiroso, cara. Mas assim, eu falei para vocês, 4 trilhões e 88 bilhões de reais de juro o PT pagou para os ricos no Brasil. E o Bolsa Família foi 320 milhões. Aí vai dar 328, não sei o que tá, mas é isso aqui. Se quiser eu pego ali o documento, fonte, Tesouro Nacional. Então eu estou num debate, não é para falar mal de ninguém, eu estou num debate para tentar iluminar a discussão, para que as pessoas entendam e deixem de ser bobas. Assim. Como é que alguém ama o Bolsonaro, francamente? Meu irmão, para um pouquinho, peraí. Um governo tem que ser avaliado pela entrega dele, percebe? A entrega. Então, qual foi o setor da vida brasileira que melhorou com o Bolsonaro? Pergunta simples. Silêncio. Quem teve a vida melhorada fora essas negociatas aí de compra da gasoduto, compra da BR Distribuidora, carteira de crédito do Banco do Brasil, negociatas de grandes volumes e tudo com esse disfarce da legalidade do mercado. O mercado, então ninguém fala. Aí não fala, tá tudo ladroeira. Eu conheço o ramo. Tudo roubalheira, porque alguém perdeu pesado e foi o povo. E alguém ganhou pesado sem trabalhar. Por informação privilegiada. No caso da aposta das ações da Petrobras, informação privilegiada. Mas isso acontece diariamente em matéria de swap cambial. Nem vou falar, porque é quase impossível da gente explicar para uma população que, está sofrida aí do pouco de e aí o cara mexe, faz umas paradas numas coisas que a população nem consegue entender o conceito. É moleza. Aí o cara é o seguinte, aí qual é o escândalo que a imprensa gosta que o povo aprenda? O fulano de tal comprou uma tapioca com cartão corporativo. Eu fui ministro 2 vezes, não aceitei ter cartão corporativo. Eu fui governador, prefeito, não sei o que, contei para vocês aqui antes de começar, não aceitei receber as aposentadorias. Olha aí, o Bolsonaro é aposentado como capitão com 32 anos de idade, cara. Bolsonaro, entre a eleição que vocês deram a ele e a posse de presidente, requereu aposentadoria especial de deputado. De maneiras que, como diria o caboclo lá de Sobral, ele ganha 3. Ex-capitão, expulso do exército porque bandido dentro do exército, ex-deputado, requereu aposentadoria depois de ser eleito. Ou isso é verdade ou é mentira. O Bolsonaro, já eleito por 57 milhões do povo, na véspera de tomar posse, o cartão corporativo que o Bolsonaro usa no Palácio
é o maior escândalo que alguém pode imaginar. Tudo secreto, ele determina que é secreto. Aí faz fotografia com como é? Com pão Leite e condensado, não sei o que e tal. Vá ver o valor do cartão corporativo e compare com todos os outros presidentes. É a maior enfim, de todos. O filho comprou uma mansão de 6 milhões de reais com um salário de 24 mil. Não bate essa conta, não bate. E assim, ainda pegou um financiamento que não tem para ninguém no banco público. Esse é que é o homem que esse cara está defendendo a altura dessa. A gasolina está em R$6 o litro. O Bolsonaro tomou posse, o câmbio era 3,80, chegou a 5,90, agora está em 5,8, 5,10. A inflação no Brasil, no atacado, está em 37%. A inflação no varejo está em 8%, o salário mínimo é o menor poder de compra dos últimos 16 anos. Ou é verdade ou é mentira. Ou é verdade ou é mentira, são números. Quem melhorou de vida, o desemprego é o maior da história do Brasil. Desemprego aberto, 14 milhões e 800 mil irmãos nossos, que tem conta para pagar, tem um aluguel para pagar, tem carro, tem prestação para pagar, e estão aí humilhados. 40 milhões de pessoas empurradas para a informalidade, 500 mil, meio milhão de brasileiros morreram. Bom, então, vou dar uma de monarca aqui, ser o advogado do diabo, que o Bolsonaro diria, se ele tivesse aqui, que a culpa disso é dos caras que mandaram fechar a porra toda. Vamos raciocinar. Como é que funciona isso? Quando veio a pandemia, Igor, eu pensei, eu sou um opositor, cumpro o meu dever tal, e sou duro. Eu não tenho rabo de palha e eu sou duro. Para defender o que eu considero justo, eu sou duro. Não falo que é ladrão e aí tem processo e tal, eu vou lá, perco, ganho, mas sou duro. Eu só sirvo a um senhor, que é o povo brasileiro. Pois bem, eu pensei, caramba, e as notícias eram as piores possíveis. A Itália explodiu, carro do exército levando o corpo de... Que cacete. Fiz uma carta para o Bolsonaro. Eu às vezes me odeio. Fiz uma carta para o Bolsonaro. Só, Zé, esse negócio aí é uma coisa muito grave e acho que a gente tem que baixar as armas e temos que pegar junto, estou resumindo, temos que pegar junto, de todo modo e tal, de maneira que eu gostaria de lhe dizer que com as seguintes sugestões o senhor pode contar comigo. Sugestão número 1, isolamento social radical, porque essa doença não tem remédio, não existe tratamento precoce e só o isolamento social até termos a vacina. Para isolamento social acontecer, olha o que eu estou dizendo aqui, eu estou me lembrando disso, é muito legal eu me lembrar disso agora. Para o isolamento social acontecer, nós vamos causar um constrangimento na economia. Então nós temos que fazer duas coisas, proteger o povo com socorro emergencial. Eu sugiro que seja de R$600 e tal. E precisamos proteger as empresas. Só que se a gente fizer o isolamento social radical, ele vai ser curto o prazo. Vamos nos preparar para 30 a 60 dias. Porque se fosse radical, como o mundo fez, não estava inventando. Eu tinha cientistas me orientando, a vivência internacional, os informes da OMC, da OMS, a Organização Mundial de Saúde. Então eu fiz a carta para ele. Né? E vamos fazer uma aposta na vacina. O Brasil sabe fazer vacina, o Instituto Butantan sabe fazer vacina, a Fiocruz sabe fazer vacina, a Universidade Federal de Minas Gerais sabe fazer vacina, a Universidade Estadual do Ceará sabe fazer vacina. Um tostão para as contas públicas, está tudo isso na carta. Eu não sou daquele tipo de oposição, entretanto, senhor presidente, que digo como as coisas deviam ser sem me assumir a responsabilidade de dizer. Então, tomo a liberdade de fazer uma sugestão de onde vem o dinheiro. Que é o meu jeito de fazer. E mandei lá. Inclusive fiz, via um deputado Mauro Benevides Filho, está no Google, que é meu principal assessor econômico, junto com o professor Nelson Marconi e o professor Paulo Rabelo de Castro. O Mauro Filho é deputado federal. E é um puta de um cara, um economista extraordinário e tal. Nós fizemos o projeto, cara. Nós fizemos o projeto de lei arrumando 170 bilhões de reais no orçamento para o Bolsonaro cumprir o socorro emergencial até atingir 75% de vacinação do povo. Esse projeto foi aprovado, cara. Deputado Mauro Benevides Filho, meu braço direito, e eu pedi para fazer, para arrumar o dinheiro para o Bolsonaro pagar o socorro emergencial, 170 bilhões. Sabe o que esses canalhas fizeram? Pegaram o dinheiro que a gente arrumou para ele e botaram nos juros da dívida. Depois disseram para o povo que não tinha dinheiro. Aí, meu irmão, francamente, aí começa a aglomerar,
Bolsonaro chegou do Isso é um absurdo. Tá ouvindo o que eu estou te dizendo? Isso é um absurdo. Eu, da oposição, via um deputado que é meu braço direito, meu assessor econômico mais importante, Mauro Benevides Filho, deputado federal do PDT do Ceará. Vão no Google e conferir. Apresentamos um projeto de lei na Câmara, Congresso Nacional, Câmara e Senado, negociamos a aprovação, o Guedes agradeceu, que todo mundo cobrava, pedia dinheiro, não sei o que e tal, e que a gente estava lá fazendo sugestão de como ajudar o Brasil, o povo brasileiro, as empresas brasileiras, o trabalhador brasileiro, que coisa... 170 bilhões de reais. O Guedes pegou esse cheque que nós demos para ele e botou na dívida, cara. E o cara vai lá e aglomera, igual tu tava falando. E aglomera, mente que manda comprar cloroquina superfaturada. Muito brasileiro morreu, não foi de Covid, morreu de intoxicação. Porque a cloroquina tem efeitos absolutamente tóxicos, e inclusive para o coração. A cloroquina, meu irmão, é um remédio que a gente conhece. Por que é o exército? Porque é o remédio para a malária. Malária é um protozoário. Não é um vírus. Não é um vírus. Então, como é que diz assim, sarampo tem remédio? É uma coisa muito simples, ninguém precisa ser médico, né? O Bolsonaro é um enganador, é um mentiroso, é um traidor. Tem remédio para sarampo? Não tem remédio para sarampo, só tem que vacinar todo ano. Aliás, é a pior vacinação da história do Brasil para sarampo. Tem remédio para gripe? Tirando os sintomas, você toma Tilenol, não sei o que e tal, para sintoma. Para remédio para gripe não tem, por quê? Porque é um vírus. Tem a vacina. Tem remédio para varíola? Não tem remédio para varíola, é um vírus. Só a vacina. E o Bolsonaro inventa. E não compra vacina. Não, e não compra vacina. Para mim isso foi o erro... Bom, meio milhão de pessoas mortas. O Itamar Ribeiro, o vereador que começou a vida comigo, perdi. Chorando. O Bega, meu amigo de infância mais querido, perdi. Porra, eu não perdoo esse cara nem a pau. Quem quiser perdoar, perdoa. Isso é um assassino. É um assassino.